Acompanhe nossa programação pelo aplicativo. Baixe gratuitamente pelo Play Store. Rádio Cultura 1030. É rápido e fácil. Rádio Cultura, com você em todo lugar. O telefone fixo 3252-1144 também é o WhatsApp. Ficou mais fácil para você interagir com a rádio. Cultura, a cada dia mais conectada contigo. Cultura. Cultura. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Horinhas com Deus. É com grande alegria que damos início a mais este momento, reflexão e também dos avisos das nossas paróquias. Aos sábados agora, então, nós temos a nossa proposta, a ideia de estudarmos as palavras, o conteúdo deste pequeno livreto aqui, Moldados por Deus, de Risto Santala, onde nos compara a vasos de barro moldados pelo oleiro que é Deus. Nós iniciamos a reflexão na semana passada, falando que nós precisamos lembrar que somos como vasos de barro e Deus quer nos usar assim.
Podemos também lembrar as próprias palavras lá de Isaías 29, quando Deus diz assim: vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Lembrando que somos barro, nós estamos na mão do oleiro, e assim nós queremos com confiança chegar diante dele. A pergunta que o livro nos traz na continuação, então, do nosso estudo, é: por que é que Deus escolheu justamente o barro? Por que o barro Deus escolheu? A nossa devoção, então, começa dizendo: as palavras de um cântico espiritual soaram muitas vezes no meu coração, diz o autor, então, do livreto. Redimiste um pobre pecador por um preço muito caro. Ao me escolheres, escolheste um desgraçado, mas a escolha foi tua. Em tudo pequei, não tenho nada, mas apesar disso, sou teu. Quando Deus quis criar a obra de arte mais admirável do mundo, serviu-se do pó da terra como matéria-prima. Ao se afirmar que Deus criou o homem à sua própria imagem, isso quer dizer na prática que ele foi capaz de ver a sua própria imagem no pó da terra, mesmo antes de tocá-lo. Quão extraordinário é Deus! Ele vê sinais de vida, mesmo onde o homem é capaz de ver apenas um terreno morto e seco. Por isso Deus escolhe as coisas que não são para aniquilar as que são. A glória de Deus se manifesta quando ele faz brotar vida no terreno que aos olhos humanos parece improdutivo. E aí nós podemos lembrar, muitas vezes, muitos exemplos da Bíblia, onde parece que não havia nada ali, e aí então Deus faz coisas maravilhosas. Abraão tinha 100 anos e sua mulher 90, antes que fizesse o Senhor a Sara como tinha falado, isto é, lhe desse um filho. Isaac esteve muito angustiado por sua mulher e orou insistentemente ao Senhor por ela, porquanto Rebeca era estéril. As suas orações foram respondidas 20 anos mais tarde. Também nós podemos lembrar a mulher de Jacó, Raquel, que foi estéril por muito tempo e lutou com lutas de Deus, até que Deus se lembrou de Raquel e a ouviu concedendo-lhe José, o filho das orações. A mãe de Moisés teve de abandonar o seu filho e deixá-lo no rio Nilo, mas Deus o salvou das águas. Ana, esposa de Eucana, que não tinha filhos, ela então orou e o Senhor lembrou dela, e assim nasceu Samuel, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Nós podemos lembrar também Zacarias e sua esposa, que já eram velhos. Quando Deus falou ao marido no templo, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher dará à luz um filho, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E nasceu João Batista, do qual Jesus disse: entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista. Nós olhamos para histórias onde, com olhos humanos, nós só podemos ver um terreno morto e seco, mas ali Deus trabalha e faz grandes coisas. O autor do livro então continua com um exemplo que ele viu de como, da onde eram escolhidos então a terra para virar o barro, então ser esculpido pelo oleiro. O autor diz assim: os que vivem num país onde há muito barro mal podem perceber o trabalho árduo feito pelo oleiro lá na Terra Santa, na terra de Israel, para se ter um barro aproveitável. E o autor continua dizendo: desde 1954 tenho visitado regularmente um oleiro que vive próximo de Nazaré. Quase gostaria de dizer como um missionário chamado Paul Ferret, que fundou várias fábricas de cerâmica na Tunísia. O meu interesse não é tanto nos vasos, mas sim aqueles que o fazem. Cada oleiro tem seus segredos, transmitidos muitas vezes de pais para filhos durante séculos.
Um dos segredos bem guardados é o lugar onde o oleiro vai para buscar o barro. Um dia, o oleiro de Nazaré prometeu-me levar ao tal lugar que ele escolhia então a terra para formar o barro. Eu esperava que fôssemos a algum vale, mas pelo contrário, fomos a uma encosta pedregosa, longe da cidade. O rosto do homem ficou iluminado quando pegou a terra na margem do caminho. Ele até acarinhava quando contou que levava com frequência uma carga daquela terra. Ninguém sabia qual era o segredo do barro que ele usava. Analisou a composição e as particularidades do barro com exatidão de um químico. Expôs também os defeitos do barro existente nas redondezas. Eu estava desapontado, diz o autor. Será que dessa terra é possível extrair algum barro? Quando então chegamos no pátio do oleiro, ele recebeu a sua resposta. É preciso lavar o barro antes de colocá-lo sobre a mesa do oleiro. Depois então de voltarmos para Nazaré, o aprendiz oleiro me levou ao lado da casa onde havia 2 covas, de mais ou menos 1 metro quadrado cada uma. Primeiro encheram-se as covas com água. Em seguida, o aprendiz derramou aquela terra lá. Esta maceração levou vários dias. Depois ocorreu a purificação do barro. Nos tanques imensos feitos de tonéis, o barro macerado foi esfregado e lavado aos poucos. De vez em quando, os dedos do oleiro encontravam na massa grãos não dissolvidos que logo eram retirados. Quando toda a massa foi purificada, foi colocada outra vez na cova para repousar. O sol fez evaporar a umidade, tendo ficado uma massa densa na qual apareceram fendas, demonstrando assim que a massa já tinha particularidades então do barro. Na cova, o barro tornou-se mais resistente. Só depois começou o manejo próprio do barro. Aqui nós podemos ver que a terra escolhida, ela é trabalhada para virar barro, então ser levado à mesa do oleiro. Assim também nós temos um Deus que age nas nossas vidas. Muitas vezes, a olhos humanos, terra seca, terra que não pode produzir nada, terreno morto. Mas para Deus, Ele pode dar a vida e Ele pode transformar. É isto que Deus quer fazer com a tua e a minha vida. Pois bem, continua. E nós vamos ver, então, no sábado que vem, que esse barro agora ele deve ser amassado, para então poder virar um pote de barro. Continuem conosco, sempre no programa Horinhas, para os estudos de reflexão, os momentos, então, para crescermos na nossa fé. Neste momento, queremos ainda lembrar os avisos que nós temos para as nossas paróquias para este final de semana. Nós queremos lembrar, então, da paróquia Emanuel, para este sábado, reunião de jovens mirins na Congregação Redentor, às 14h30, culto na Congregação São Paulo da Favila, às 18 horas, este culto com oferta aos flagelados pela enchente, reunião de jovens na Congregação Redentor de Solidez às 20 horas. No domingo, então, o Congresso dos Jovens Mirins em Piratini, lembrando, aviso, a saída para o Congresso dos Jovens Mirins será às 6 horas, da Congregação Redentor de Solidez, passando pela Congregação São Pedro do Canguçu Velho, direto então para o Congresso. Aqui da Paróquia São João, nós lembramos então os avisos para hoje, escolinha dominical, às 14 horas na São João e às 14h30, escolinha dominical na Igreja da Cruz. Às 14h30, Juventude Mirim na São João, às 14h30, culto na Vila Isabel e às 16 horas, culto na Vila Nova. Às 19 horas, temos culto na São João, com ação de graças pelo passamento de Dalvo Burwitz e também Celi Reichoff. Após o culto, nós teremos reunião com os pais do pré-confirmandos e também do primeiro ano do ensino confirmatório. Depois, então, do culto, também teremos a Juluca. Amanhã, às 9h30, haverá culto festivo pelo aniversário da Congregação Cristo para Todos na Lagoa dos Pereira. O pregador será o pastor Haroldo Agner. E após, então, haverá o almoço
E neste culto, então, será feito o recolhimento de uma oferta especial em prol dos atingidos pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Nós também lembramos que a Paróquia São João também neste mês de maio fará ofertas para enviarmos então para a IELB, que destinará então para aqueles que precisarem. Assim como também o de Camp, né, juntamente com a GELB, está também juntando ofertas para que sejam mandadas então para ajudar estes que sofrem com as enchentes, que perderam suas casas. Então, quem puder ajudar, procure a sua congregação para também fazer estas doações. Também lembramos ainda os avisos da Paróquia Cristo Redentor. Então, o Encontro Nacional de Líderes da 3LB, então o pastor Gabriel lembra, que iria acontecer no seminário neste final de semana, foi cancelado. E aí, então, também lembramos que amanhã haverá o Congresso da Juventude Mirim. Então, da Paróquia Cristo Redentor, a saída do ônibus para o Congresso em Piratini, né, na Florida, Congregação Cristo às 6 horas da manhã, passando pelo Pantanoso, Congregação São Mateus às 6h20, depois a Congregação Trindade às 6h45, então seguindo para Piratini. Daqui do pessoal de Canguçu, a saída do ônibus é da Igreja da Figueira às 6h30 da manhã, então mantendo o congresso, que começa às 8h30 com as inscrições, culto, então a programação seguindo lá, que Deus também abençoe, tanto a ida quanto a volta dos nossos jovens mirins. São esses os nossos avisos, que Deus guarde, fortaleça e preserve cada um de vocês na fé verdadeira, e que possamos sempre lembrar que temos um Deus que trabalha em nossas vidas, nos moldando conforme a sua vontade, para a sua glória, e para a sua obra também aqui neste mundo. Que Deus abençoe, fortaleça e guarde cada um de vocês na paz do Salvador Jesus. Amém. Sempre estarei com você pelos seus anos e lágrimas. Se as nações levantam ou caem, sempre estarei com você. Do meu amor ninguém te afastará, nenhuma força que você sonhar, nem profundeza, nem altura que for, do meu amor ninguém te afastará. Eu sempre estarei com você pelos seus anos e lágrimas. Se as nações levantam ou caem, sempre estarei com você. Do meu amor ninguém te afastará, nenhuma força que você sonhar, nem profundeza, nem altura que for, do meu amor ninguém te afastará. Eu sempre estarei com você pelos seus anos e lágrimas. Se as nações levantam ou caem, sempre estarei com você. Quando sorrires, lá estarei, dia a dia, passo a passo, no teu silêncio, no teu clamor, sempre estarei com você.
Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente. Convite para a festa.